Essa é a segunda mensagem dentro da nossa série, no mês de agosto, cujo tema central é o que nós vamos encontrar na jornada da vida, nessa caminhada da vida. É bastante comum a gente se referir à vida da gente como uma caminhada, uma jornada com Deus. O próprio Deus mesmo, na sua palavra, também usou essa imagem para ensinar a gente. E esse bloco, do Salmo 120 até o 134, são 15 salmos que tratam desse assunto. São as chamadas canções de peregrinos, ou cânticos de romagem. Talvez, dependendo da Bíblia que você vai abrir, vai estar escrito Cântico dos Degraus, também é uma possibilidade. São canções do povo de Deus do passado, da antiga aliança, salmos que eram cantados pelos peregrinos enquanto subiam para Jerusalém, rumo ao templo para adorar o Senhor em alguma das festas anuais. O povo tinha esse compromisso de subir a Jerusalém nas principais festas religiosas. Sábado passado ainda falei da subida, mais ou menos 1.000 metros de Jericó, principal caminho, até Jerusalém. No Evangelho, a história era descer de Jerusalém para Jericó. Os peregrinos faziam o processo contrário. Eles iam principalmente por Jericó, que era o caminho principal, para Jerusalém. A gente consegue imaginar um pouquinho disso. As famílias caminhando juntas, as comunidades, que viviam juntos, enfrentando o calor de algum trecho do deserto. A parte mais de baixo era mais deserta, porque Jericó está abaixo do nível do mar. Lembra que na geografia tem um mar morto ali, que é bastante salgado, e nada prospera ali, Então, calor do deserto, depois subidas íngremes, perigos do caminho, tudo isso para chegar ao templo e adorar o Senhor. E era uma jornada muito mais do que física. Era um exercício de lembrar, de rememorar, de trazer à memória quem Deus é e o que Ele fez e o que Ele faz. Cada passo, cada paisagem que ia se abrindo na frente, cada obstáculo no caminho ensinava o povo sobre alguma coisa, especialmente sobre a fidelidade de Deus. Na primeira mensagem, a gente abordou o Salmo 125, depois. E o tema era a segurança que os peregrinos encontram no Senhor. Se você não viu essa mensagem, ou até mesmo quem está acompanhando à distância, você procura no nosso site, ou no YouTube, ou até no Spotify, procurar por Luterana Camobi, vai estar lá a mensagem da semana passada. Hoje o nosso foco é o Salmo 124, e o grande tema que brota do Salmo 124 é a ajuda que o Senhor Deus nos dá. É como se Deus estivesse dizendo para nós, eu quero ser a tua ajuda. Eu quero ser a tua ajuda em toda e qualquer situação. Porque a vida é uma caminhada cheia de surpresas. Às vezes o caminho parece tranquilo, a gente tem uma paisagem bonita para atravessar, mas de repente surgem tempestades, armadilhas invisíveis, inimigos que nos cercam. E o Salmo 124 nos convida a olhar para trás e reconhecer, se o Senhor não estivesse do nosso lado, o que teria acontecido? É um hino de gratidão conjunta, coletiva. Um louvor que ecoa a promessa de Deus. Quando você estiver em dificuldade, quando você estiver precisando de ajuda, o Senhor te ajudará. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, não teríamos a menor chance. É assim que começa o Salmo 124. E é um salmo de Davi. Estava lendo sobre ele e alguns comentaristas defendem a ideia de que Davi estava falando de coisas bem pessoais dele. As lutas que ele teve, as fugas do Saul, toda aquela conspiração de reino, alguns defendem essa ideia. Mas, ao menos para mim, parece fazer mais sentido que o assunto principal seja a história da libertação do Egito, porque essa era a grande memória coletiva, especialmente por ser um clamor coletivo. Davi não está cantando sozinho, ele convida Israel para cantar com ele. Ele diz que o povo diga, ou responda povo de Israel. E até pela imagem que aparece ali do inimigo como se fosse engolindo vivo, a fúria dos egípcios depois das 10 pragas, até a língua hebraica fala do poder dos dentes dos inimigos, como se fosse um grande animal feroz mordendo com seus dentes. As forças das águas, fala em inundações, enchentes,
lembra o Mar Vermelho. Mas, independente se Davi está falando das coisas dele ou do povo como um todo, fala de situações difíceis que não seriam superadas sem a ajuda de Deus. É interessante porque na maioria das grandes batalhas que estão registradas na Bíblia, Israel era visto como o potencial perdedor. Se fosse olhar humanamente falando assim, coloca o exército de Israel na frente e o exército inimigo, qualquer um ia dizer, o exército de Israel perde essa feio. Né? Eles não são grande coisa. Mas eles venciam. Muitas vezes, nem todas, mas algumas venceram. E a Bíblia sempre diz, eles venciam porque Deus o ajudava, porque Deus estava com eles. Nos versículos 4 a 7, a gente lê sobre inundações e armadilhas. As águas nos teriam levado para longe, a enchente nos teria coberto. E no versículo 7, como o passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. É aquela tradução mais antiga, diz o laço do passarinheiro, né? Que às vezes a gente lê e não se dá conta do que será que é isso. Enchentes são imagens ainda bastante vivas na nossa memória aqui no Rio Grande do Sul. Há pouco mais de um ano a gente enfrentou a pior enchente que essa geração já viu. Casas arrancadas inteiras, vidas que foram perdidas, estradas destruídas. Até hoje os sinais estão bem visíveis. A gente aqui pertinho tem uma ponte caída desde aquele tempo. E até hoje está com a ponte móvel lá, né? Nessa noite, algumas cidades novamente enfrentaram a fúria das águas, que sobem de repente, durante a madrugada, numa chuva forte. Aqui perto da gente também, São Gabriel é uma dessas cidades. E aí a gente passa por essas coisas e olha e diz, se o Senhor não estivesse do nosso lado, o que teria acontecido? As enchentes, as inundações, elas são perigos que a gente vê, são notórios, são assustadores. Já as armadilhas são sutis, a gente só percebe depois que caiu nelas. Geralmente estão escondidas até que a presa caia, né? A armadilha preparada para capturar um passarinho normalmente envolve alguma comida que o passarinho gosta para atrair, enganar e capturar. E nós enfrentamos perigos grandes e visíveis como as enchentes, mas também enfrentamos aqueles perigos ocultos e tentadores, como se fossem armadilhas que nos tentam e às vezes nos abocanham. Mas diante de enchente e diante de armadilha, diante do grande perigo ou do perigo oculto, Deus é ajuda em todos eles. Como peregrinos da nossa época, contemporâneos, nós também somos chamados a cantar os grandes feitos de Deus por nós, em nosso favor. Porque nós também enfrentamos inundações, aquelas forças opressivas que ameaçam nos submergir, como doenças em nós mesmos ou em alguém querido, perdas de coisas, perdas de pessoas, pressões sociais, crises emocionais. Enfrentamos também as armadilhas, tentações sutis que nos prendem, às vezes é o orgulho, às vezes é a dúvida, o apego exagerado às coisas que passam. No entanto, o Salmo faz a gente lembrar, no meio de tudo isso, Deus é fiel e nos ajuda, quebrando as armadilhas e nos livrando das águas furiosas. Desde a primeira mensagem, no sábado passado, eu tenho dito que a subida para Jerusalém era uma aula de teologia prática, onde a geografia do lugar ensinava sobre quem Deus é e o que Deus faz. Os rios e vales perigosos lembravam os caminhantes de que eles eram totalmente dependentes de Deus. Da mesma forma, na nossa jornada da vida, passando pelas provações diárias, nós também encontramos a ajuda de Deus no meio dos perigos aos quais a gente sempre está exposto. Não estamos livres. O Salmo 124 não é o salmo de quem teve tudo na vida e está de boa, mas é o salmo daquele que caminhou em meio a muitas dificuldades, passou por capítulos extremamente difíceis na sua jornada e mesmo assim, em tudo, recebeu a ajuda do Senhor. Esse é o Salmo 124. É o salmo de quem não foi abandonado, mas foi ajudado.
porque o nosso socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra. Nosso socorro, nossa ajuda, não vem de qualquer ídolo ou de qualquer força humana, não vem do convênio médico ou do seguro que a gente contratou. A ajuda, o socorro, vem do Deus que é criador de todas as coisas. Eu, o Senhor, que fiz o céu e a terra, eu sou o teu socorro. É o que Deus está dizendo. Eu, o próprio Jesus, venho junto com o pão e o vinho para te fortalecer, para te ajudar, para te socorrer nas tuas lutas contra o pecado, nas tuas lutas contra o diabo, a tentação, a própria natureza humana. E é ali no pão e no vinho que a gente recebe também a ajuda de Deus para vencer as inundações e sermos libertos das armadilhas. E já que a gente ouviu um trecho do Evangelho, eu acredito que a gente pode fazer uma conexão bem interessante com a história narrada em Lucas 10, a parábola do bom samaritano, com o Salmo 124. Aliás, o texto bíblico não chama ele de bom samaritano, né? A gente que conhece a história assim. Ele é o samaritano. E o samaritano era aquele que, no contexto de Israel, ninguém gostava. O rejeitado, o improvável, né? De Samaria não vem coisa boa. Esse era o ditado. Ali, um homem é atacado por ladrões, deixado à beira da estrada, ferido, desamparado. É uma imagem viva das armadilhas e inundações da vida, que podem acontecer para qualquer um. Sacerdote e levita, pessoas que trabalhavam no templo, representantes da fé, passam de largo, né? Dão uma volta e passa pelo outro lado da estrada. Mas o samaritano, um improvável ajudador, aquele de quem se esperava o sacerdote vai ajudar, não ajudou. Não, mas o levita vai, também não. Aí um ajudador samaritano para, não passou de largo, cuida das feridas, leva até uma hospedaria e ainda paga pela despesa. Jesus conta isso para ilustrar numa história quem é o nosso próximo. Quem é o próximo? Aquele que mostra misericórdia. Mas numa conexão com o Salmo 124, a gente consegue perceber um paralelo ainda mais profundo dessa história. Porque a gente pode se reconhecer como nós mesmos sendo o homem caído. Nós somos aquele homem caído, engolido pelos inimigos do pecado e da morte. Os religiosos, nossas próprias obras, rituais vazios, ou a simples religião por religião, não salva. Não salva ninguém. Mas Deus, em Cristo, é o verdadeiro bom samaritano. Ele desce a nossa miséria. Ele nos resgata da armadilha da lei que condena, cura as nossas feridas com a sua graça e nos leva ainda para uma hospedaria de uma comunidade de fé onde o próprio Deus Espírito Santo vem cuidar da gente. Jesus é o improvável e que é bom de verdade. Assim como o Salmo clama, o nosso socorro vem do Senhor, a parábola nos mostra que essa ajuda, esse socorro é encarnado em Jesus. Jesus que nos ama com um amor que vai muito além daquilo que a gente espera. E agora, com a consciência e a certeza de termos recebido tudo isso, aí sim nós somos chamados a ser samaritanos também, pequenos cristos para os outros, estendendo a misericórdia de Deus ao longo da jornada da vida. É Deus quem nos ajuda. Por isso a gente pode ajudar. E para a gente terminar, eu queria convidar a gente a fazer uma coisa que o Salmo convida a fazer. No primeiro versículo, dizia assim, está na tela, né? Que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. E aí no versículo 2 diz de novo, que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? É um salmo que convida a repetir, para pensar. Vamos dizer junto isso? Pode ser só até a pergunta, tá? Que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Você já parou para pensar na sua vida? O que já teria acontecido se Deus não tivesse
do teu lado. As situações que você já enfrentou. Olha para trás, é o exercício do Salmo. Olha para trás, olha para a sua vida e pensa como seria se Deus não tivesse do teu lado.